Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Hoje é a nossa terça top, treinamento, oração em palavra. E eu quero partilhar uma palavra de Deus com você. Mas antes eu quero ler o texto da palavra de Deus e depois tirar algumas lições para a minha vida e para a sua vida. Para a minha prática de vida e para a sua prática de vida também, vida cristã também. Ok? Está na carta de Paulo a Tito, capítulo de número 2, versículo de número 11 a 14. Diz assim a palavra de Deus: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Quero partilhar um tema em cima deste texto, que é a graça de Deus. A graça de Deus. Essa graça de Deus que manifestou, diz o texto, salvadora, se manifestou salvadora a todos os homens. E é essa mesma graça que nos ajuda a viver nessa existência de uma maneira que agrada a Deus, até que Ele venha, até que Ele volte para buscar a sua igreja. Você sabia que o principal alicerce da mensagem cristã é a graça de Deus? O que fortalece e dá significado à fé cristã é indiscutivelmente a graça de Deus. E a graça de Deus, ela pode ser definida de uma maneira bem simples, como um favor imerecido, como demonstração de bondade a quem não merece. É a graça de Deus de uma maneira bem simples. É um favor imerecido e uma demonstração de bondade a quem não merece. Deixa eu me contar uma história de um jovem que chega para o seu pai e fala: pai, estou pensando e eu quero dizer para o Senhor que eu quero a minha herança. Eu quero aquilo que... a minha herança. E o pai dá a herança para ele. Passou-se alguns dias, esse filho decide ir embora para um lugar bem distante. E neste lugar bem distante, ele vive uma vida completamente reprovável diante de Deus, uma vida se prostituindo com mulheres, com bebida, gastou toda a sua herança, acabou toda a sua herança, e quando ele estava nessa situação, aconteceu uma grande fome no local onde ele estava, e ele decidiu arrumar um trabalho, um emprego. E o único emprego que ele conseguiu foi cuidar de porcos. E lá, cuidando de porcos, ele desejava comer a comida dos porcos, de tanta fome que ele estava. E foi nessa situação que ele se lembrou da casa do pai dele. Lembrou dos trabalhadores do pai, que eram tratados com tanta dignidade, que tinha comida boa, fresquinha para comer. E aí ele decide voltar para a casa do pai. Ele ensaia uma frase, uma fala, e decide voltar para a casa do pai. A fala que ele ensaia ele vai chegar diante do pai e vai dizer: pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou mais digno de ser tratado como teu filho, ser chamado teu filho,
trata-me como um dos teus trabalhadores. E aí, depois que ele ensaiou esta fala, ele decide voltar para a casa do pai. Mas o interessante é que ele decide voltar para a casa do pai, maltrapilho, sujo, cheirando mal. Mas ele decide voltar para a casa do pai nessa situação. Completamente quebrado, ferido por dentro. E quando o pai o avista, à distância, o pai sai correndo. O pai sai correndo. E o abraça e o beija. E então o filho começa a dizer aquilo que ele havia ensaiado. Pai, pequei contra os céus e diante de ti. E o pai não deixa ele terminar aquilo que ele havia ensaiado. E ele vira para os seus servos, para os seus funcionários e diz: rápido, 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 prepara a melhor roupa. Vamos colocar um anel no dedo dele, sandálias no dedo dele, traga, vamos colocar. E também pega um novilho, mata ele, vamos fazer um grande churrasco. Porque este meu filho estava morto e reviveu e foi encontrado. Estava perdido e foi encontrado. E nessa história há uma demonstração da graça deste pai. Este filho não merecia ser tratado desta forma. Mas o pai decidiu demonstrar graça na vida deste filho. E o recolocou ele na posição de filho e herdeiro de tudo aquilo que ele tinha. Manifestação da graça. Graça também na vida de Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos. Zaqueu, ele vivia cobrando impostos abusivos do povo, uma maneira abusiva do povo. E o povo odiava ele. Mas ele ouviu falar de Jesus. E como ele era uma pessoa de baixa estatura, ele subiu numa árvore, porque Jesus iria passar por aquele lugar. E Jesus passou por aquele lugar e parou exatamente abaixo da árvore. Olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém entrar na tua casa. Zaqueu, pelas suas atitudes, por aquilo que ele fazia como cobrador de impostos, ele não merecia ser tratado com bondade. Mas Jesus o tratou com bondade. Jesus demonstrou bondade na vida dele. E isso o constrangeu. E isso foi o suficiente para transformar a vida dele e torná-lo um homem de honra, um seguidor de Jesus. Estevão, pois que ele deu um belo discurso falando acerca do plano de salvação de Deus, desde o Antigo Testamento até chegar em Jesus. E aqueles religiosos, então, ficaram enfurecidos com o discurso de Estevão. E então começou a apedrejar Estevão. Estevão caído no chão. Ele leva os seus olhos para o céu e diz: Pai, não lhe imputes esse pecado. Demonstração de graça para com esses religiosos que estavam apedrejando ele. De bondade para com esses religiosos. A graça. E Deus também manifestou graça na minha vida e na sua vida. Porque a palavra de Deus diz que nós somos pecadores. A palavra de Deus diz que, pois todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Mas Deus decidiu manifestar a sua graça, enviando Jesus para pagar o preço dos nossos pecados, enviando Jesus para ser crucificado, para pagar o preço.
para que eu e você pudéssemos novamente ter um relacionamento com Deus, demonstração de bondade, de favor imerecido a mim e a você. A palavra de Deus diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A graça de Deus foi manifestada na minha vida e na sua vida, por meio do Senhor Jesus Cristo, que foi o nosso substituto na cruz do Calvário. E através do Senhor Jesus Cristo nós temos acesso a Deus. Através do Senhor Jesus Cristo nós temos relacionamento com Deus. Nós podemos desfrutar de um relacionamento com Deus. Através do Senhor Jesus Cristo nós temos a vida eterna. Através do Senhor Jesus Cristo nós temos a paz com Deus. Através de Jesus. E Ele demonstrou essa graça a nós. Interessante também, queridos irmãos, que essa graça de Deus, essa maravilhosa graça, a graça de Deus é uma forma de expressão do amor de Deus por mim e por você. Deus não diz isso para mim e para você. Se você fizer isso, eu vou te amar. Se você fizer dessa forma, eu vou te amar. Não. A palavra de Deus diz, porque Deus amou o mundo, amou você. Deus te ama. Demonstração de graça de Deus para a minha vida e para a sua vida. A graça de Deus também não tem um efeito para nos aproximar de Deus e nos dar salvação, mas a graça de Deus tem um efeito didático para a minha vida e para a sua vida, pois ela nos ensina a viver uma vida exclusiva, em primeiro lugar, para Deus. Versículo de número 12 diz assim, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, a graça de Deus nos ensina a viver uma vida exclusiva para Deus. Viver uma vida renegando a impiedade e as paixões mundanas, virar as costas para uma existência permissiva e sem o temor de Deus. É virar as costas para a mentira, é virar as costas para uma vida de mentira, é virar as costas para uma vida de fofoca, é virar as costas para uma vida em que as pessoas roubam uma das outras, é virar as costas para a fofoca, é virar as costas para tudo aquilo que desagrada a Deus. Isso é viver uma vida exclusivamente para Deus e para a glória de Deus, renegando toda a impiedade e as paixões humanas, vivendo exclusivamente para Ele e para a glória dEle, dizendo não para todas as coisas, para a mentira, dizendo não para a fofoca, para o roubo, dizendo não para tudo aquilo que desagrada a Deus e vivendo exclusivamente para Ele, única e exclusivamente para Ele. A graça de Deus tem um efeito didático, pois ela nos ensina a viver exclusivamente para Deus. A palavra de Deus diz que nós somos propriedade exclusiva dEle. Somos povo dEle. Nós pertencemos a Ele. Nós somos comprados pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. E se Ele é o nosso proprietário, e se Ele é o dono da nossa vida, nós temos que viver exclusivamente para Ele e para a glória dEle. Mas também a graça de Deus, ela nos ensina, no versículo de número 12 ainda, a viver no presente século de uma maneira sensata, justa e piedosamente. A graça de Deus nos ensina a viver de uma forma coerente
com a posição que Deus nos colocou, posição de filhos dele, posição de filhos queridos dele. A palavra de Deus diz em João, capítulo 1, versículo de número 12, diz assim: veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos dele. Nós somos filhos de Deus. E como filhos, nós temos que viver como filhos de Deus de uma forma coerente. Viver de uma forma coerente é assumir uma vida repleta de Deus e honrosa para Ele. Viver uma vida coerente é viver de uma maneira correta e crer no que é correto. Viver de uma maneira sensata viver de uma maneira sensata significa viver de uma maneira equilibrada, significa agir ou pensar com cautela. Viver de uma maneira sensata é viver de uma maneira prudente. Isso é viver de uma maneira sensata. Viver de uma maneira justa é viver de uma maneira correta. Viver de uma maneira viver piedosamente é viver consciente da presença de Deus. Deus está presente. Onde eu for, aonde eu estiver, Deus estará presente. E se Deus está presente, vivendo de uma maneira santa, justa e piedosamente, é viver falando a verdade, é viver agradando a Deus, é viver fazendo as coisas certas, é viver sendo um bom funcionário, é viver dando bom testemunho na sociedade, é viver dando um bom testemunho para o seu vizinho, é viver da maneira coerente, que as pessoas, ao olhar para mim e para você, elas vão dizer: essa pessoa tem uma maneira diferente, esta pessoa é diferente. E nós poderemos dizer a essas pessoas que enxergar isso em nós: é porque Deus transformou as nossas vidas. E nós vivemos dessa forma diferente porque o Senhor nos ajuda a viver. E Ele transformou a nossa vida de trevas e trouxe luz à nossa vida. E transformou as nossas vidas. Amém? A graça de Deus tem um efeito didático, ela nos ensina a viver de uma forma coerente. Mas também a graça de Deus, ela nos ensina a viver com esperança. Versículo de número 13, diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Que está falando acerca da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E a graça de Deus, ela nos ensina a viver com esperança, aguardando a manifestação do Senhor Jesus Cristo, aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo, aguardando a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, que Ele virá para buscar a sua igreja, virá para buscar a sua noiva, e nós estaremos então vivendo eternamente com Ele, na glória, no céu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nós temos que ter essa viva esperança, aguardando esse Deus, aguardando a manifestação desse Deus, aguardando a vinda do nosso Salvador, a volta do nosso Salvador, aonde nós estaremos vivendo, iremos viver com Ele eternamente no céu, na glória celestial, na sua presença, adorando em todo o tempo, exaltando, e iremos vê-lo face a face, assim como Ele é. A graça de Deus
ela nos ensina a viver com esperança, aguardando por esse dia, aguardando em um dia em que nós seremos arrebatados e retirados deste lugar e seremos transformados e não iremos habitar mais neste corpo de pecado, este corpo imperfeito, mas seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo assim como Ele é, o nosso Salvador, o bendito Senhor Jesus Cristo. Mas também eu quero aplicar esperança, não somente para a segunda volta do Senhor Jesus Cristo, mas eu também quero aplicar viver com esperança enquanto Jesus não volta para buscar a sua igreja, a sua noiva. Eu quero também aplicar a esperança para esse tempo presente, esse tempo em que estamos vivendo, e que eu e você possamos orar ao Senhor para que o Senhor venha a abreviar este momento pandêmico que estamos vivendo, este momento em que este vírus está nos aprisionando e fazendo com que venhamos a estar em isolamento físico, mas que eu e você possamos manifestar esperança e orar ao Senhor para que o sol da justiça venha raiar sobre esta situação e trazer cura sobre nós, sobre a nação, sobre o mundo. Que eu e você possamos viver com essa esperança, clamando pela intervenção do Senhor sobre essa situação que estamos vivendo, para que o Senhor venha com graça, com poder, transformar essa situação, transformar este momento que estamos vivendo, para que possamos, novamente, podermos ter as nossas celebrações presenciais e possamos juntos edificarmos mutuamente um ao outro e juntos avançarmos para ganharmos o maior número de almas possíveis. No nome do Senhor Jesus. A graça de Deus, graça com maravilhosa graça, que foi manifestado na nossa vida por meio do Senhor Jesus Cristo. A bondade de Deus foi demonstrada na minha vida e na sua vida. E não somente isso, mas essa graça de Deus nos ensina a viver. Nos ensina a viver de uma maneira exclusiva para Deus, nos ensina a viver de uma maneira coerente neste mundo e nos ensina a viver com esperança. Vivendo com esperança da volta do Senhor Jesus Cristo, vivendo com esperança de que este momento de pandemia que estamos vivendo vai se findar no nome do Senhor Jesus Cristo, porque o sol da justiça vai raiar sobre este mundo, sobre essa sociedade, sobre estes países, sobre o país, sobre as nações e trazer cura de Deus sobre tudo e sobre todos. No nome do Senhor Jesus. Querido irmão, que eu e você possamos viver com essa esperança. Não perca a esperança. Acredite que o melhor de Deus ainda está por vir. E aquilo que Deus tem preparado para mim e para você é algo muito grande. Nem olhos viu, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, no nome do Senhor Jesus, creia na providência de Deus, no Deus de toda graça, e que decidiu manifestar a sua graça na minha vida e na sua vida, trazendo salvação e nos ensinando a viver
nesta existência, até que sejamos chamados para a sua presença, ou até que Ele volte para nos buscar. No nome do Senhor Jesus. Deus abençoe você e dê a você um abençoado restante de semana. Eu quero orar com você. Pai querido, Deus bondoso, no nome do Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua graça que foi manifestada nas nossas vidas. A graça que nos ensina a viver exclusivamente para o Senhor, viver de uma maneira coerente, viver com esperança de que Tu és o Deus que continua no controle de todas as coisas. Tu és o Deus poderoso. E no nome do Senhor Jesus eu quero pedir, Pai, que o Senhor esteja visitando cada irmão, cada irmã neste momento, renovando as suas forças e ajudando-os a viver tudo aquilo que o Senhor tem para eles. Então, Pai, no nome do Senhor Jesus, renove as forças de cada um. E que cada irmão, cada irmã possa viver esta existência exclusivamente para o Senhor, de uma maneira coerente e com esperança nessa existência. Muito obrigado pela Tua doce e maravilhosa palavra. Muito obrigado pela Tua graça, pela maravilhosa graça do Senhor manifestada nas nossas vidas. Dê a nós um abençoado restante de semana. No nome precioso do Senhor Jesus, que eu oro desde já agradecido. Amém.